A gente fala agora sobre o aumento nos casos de virose aqui em Santa Catarina, que, claro, tem deixado em alerta as autoridades de saúde. Aqui em Joinville, famílias inteiras apresentam os sintomas. Eu volto a falar ao vivo com o repórter da NDFM, Fernando Gonçalves, que tem mais informações para a gente, porque as pessoas estão voltando das praias e buscando atendimento. Fernando, com você. Oi, Márcio, mais uma vez uma ótima tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no nosso Balanço Geral. Pois é, né? Esses são alguns dos sintomas que a virose, por exemplo, provoca, né? Dores na barriga, vômito, enfim. E, é claro, durante toda esta manhã de segunda-feira, a gente conversou com vários profissionais da área da saúde, principalmente em farmácias, justamente foi unânime a resposta deles. Sim, já há um aumento bastante significativo na procura, né, por remédios, por medicamentos com sintomas de virose. E a gente vai conversar agora com o Laércio Batista Júnior, né, que é farmacêutico clínico, ao vivo conosco aqui no Balanço Geral, para falar um pouquinho sobre esse tema. Laércio, boa tarde. Obrigado por conversar conosco. De fato, já esse aumento, já foi registrado esse aumento no número de pessoas que estão buscando, né, medicações em função dos sintomas de virose? Boa tarde. É importante, boa tarde, ouvintes da NDTV, boa tarde, Márcio, Fernando e quem segue o programa, quem segue a notícia. Importante é que isso é comum. Eu estou 35 anos como farmacêutico e todo ano é a mesma coisa. O porquê? O porquê, primeiro, é que nós temos um índice nos nossos balneários de pouco tratamento de esgoto. Como aumenta a população, ou seja, muita gente colocando esgoto na rua, esse esgoto vai parar na água do mar e vai parar em outros locais. Então, quem está à praia, consumir de preferência água mineral e evitar alimentos não processados. Quais são os sintomas mais comuns que hoje as pessoas relatam para você, Lércio? Vômito e diarreia. Lembrando que a diarreia e o vômito são normais, porque o vômito faz com que o organismo queira jogar para fora alguma coisa que está invadindo. E a diarreia é a mesma coisa. Então, se evita cortar a diarreia nas primeiras 48 horas, se evita usar o chamado Imosec, por exemplo, não usem. Façam hidratação, use ou soro caseiro, ou melhor, um Gatorade, ou ainda um soro que você pode adquirir na farmácia. Os soros com sabor, que eles já estão eletrolicamente balanceados para tratar uma diarreia. Então, primeiro ponto, tratar a diarreia. Depois, se o vômito persistir, se trata o vômito com um medicamento específico. Lembrando que o vômito é um processo normal, né? E o organismo começa a regurgitar tudo aquilo que a gente ingere. Se isso for demasiado, tem que usar uma medicação para cortar o vômito. Agora, a diarreia é importante. Repor eletrólitos e, se for o caso, repor microbiótica. Lembrando que não é só virose, ela pode ser bactéria, vírus ou toxinas produzidas por bactérias e vírus. Certo. A imunidade, por exemplo, Lércio, tem a ver alguma coisa? Ou tanto crianças como adultos também? Você estava me relatando que famílias inteiras, né, procurando o atendimento. Tanto criança quanto adulto. O importante é que nós temos uma flora intestinal normal e nós temos cada pessoa tem uma defesa. Como aquela agressão, aquele agente contaminante, ele entrou no nosso organismo e nós, seja adulto, criança, idoso, não tem imunidade para aquele vírus ou bactéria, a tendência do organismo é jogar o que não presta fora. E se jogar fora é a diarreia ou o vômito. A diarreia acaba jogando água demais para fora e a gente desidrata. Então, a importância da reidratação. E a reidratação não é só água, tem que repor eletrólitos. Lembrem, tão longe de farmácia, tão longe de hospitais, compre o famoso Gatorade ou similares para repor os eletrólitos intercalando com água, ou mesmo água de coco que a gente encontra aí em qualquer mercado. Muito obrigado, Lércio, pelas dicas, né, valiosas, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e muito cuidado nós todos a irmos à praia, né? O excesso de cuidado, o excesso de pessoas faz com que leva à contaminação. E muito cuidado com alimentos não processados, alimentos naturais, alimentos in vitro, que quando manipulados no calor podem gerar contaminação.
Muito obrigado. Então, dicas valiosas, né, do Laércio Batista Júnior, que é farmacêutico clínico, conversando ao vivo conosco aqui na programação do nosso Balanço Geral. Márcio, volto contigo aí no estúdio com essas dicas, né, maravilhosas, dicas aí para você que de repente está passando por essa situação. Lembrando, hidrate-se sempre. Volto contigo. Valeu, Fernando. Tenho certeza que quem está em casa vai colocar em prática, porque são fundamentais essas dicas, ainda mais se você veio de praia. Sabemos que isso Brasil afora está ocorrendo agora, aqui em Santa Catarina também já com alguns registros. Fernando Gonçalves, muito obrigado pela participação ao vivo. E a seguir aqui no nosso Balanço Geral,